Vamos mais um cafezinho, vamos falar design baseado no problema, não na solução e muito menos no vendor. Vamos lá, vamos entender o que é isso aí? Na verdade, assim, esse cafezinho é baseado num post que eu vi no sábado no Blue Sky. Eu vou deixar o link desse post aqui, e onde ele botava assim, né? Ele botava de um lado assim, ó, solution first think, né? O solução baseado na solução, e do lado quais são os princípios que ele deve pensar para pensar numa solução, né? Ou pensar num design, né? E aí é muito interessante que ele começa ali, na esquerda tem assim, ó, devemos usar GraphQL ou REST, enquanto deveria ser, a pergunta certa deveria ser, olha, como é que nossos clientes se comunicam, né? Uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, ó, o que base de dados no SQL devemos usar, enquanto deveria ser assim, olha, como os relacionamentos dos nossos dados se dão, né? Ou um outro assim, ó, vamos usar Cloud Native, enquanto a pergunta certa deveria ser, olha, como é que o nosso software deve escalar? Então a gente vê aqui um problema muito comum na arquitetura de software, no desenvolvimento de software, que é assim, isso é um problema comum, e eu boto então o problema que é o exacerbado, né? Ali, o caricato, o bizarro, né? Que é assim, a gente pensa numa solução baseado a gente pensa numa solução que a gente vai escolher baseado numa solução já escolhida, né? Assim, eu quero fazer uma arquitetura REST. Mas peraí, por que você quer fazer uma arquitetura... O que você quer fazer uma API REST? Qual que é o seu princípio de solução? Existem outras formas de você consumir o dado, como é que é o tipo de dado que você dá, né? Como é que a gente deveria pensar? A gente deveria pensar qual o nosso problema, né? Qual o problema que eu quero encarar? Assim, eu tenho um dado aqui que eu quero expor para vários clientes. Tá, precisa ser REST. Assim, por quê? Não, só pra saber, né? Vai que assim, vai que eu tô pensando aqui, aí eu vou pensar como um desenvolvedor Kafka aqui, né? Que trabalha com Kafka no dia a dia. E aliás, já tô vendo aqui, eu voltei de férias hoje, meus diretores aqui já estão cheios de bugs aí pra eu resolver, né? Que é assim, tipo, não, porque a minha API ela vai ter que fornecer uma série de dados e esses dados são sequenciais. Pô, peraí, então talvez não seja um REST que você queira, né? Vamos pensar em outra solução, né? Então, assim, não, mas tem que ser web. Então, tá, então vamos escolher um outro protocolo aí, um protocolo mais interessante, um protocolo que possa realmente resolver o seu problema. Porque, assim, quando a gente vai falar de software, a gente tá falando do problema de uma pessoa, né? Então, a gente não pode esquecer que, às vezes, a solução não resolve o problema, ou a solução que a gente escolheu não é a melhor solução para aquele problema. Então, é melhor a gente focar na escolha do problema e depois ver, olha, quais são as opções que a gente tem para resolver. E assim, fazer mais perguntas sobre aquele problema. Assim, a gente quer, eu quero entender o que está acontecendo aqui, qual que é o seu problema. Então, você precisa de uma. Você precisa de um serviço web aqui para, sei lá, controlar os 10 usuários que você tem aqui. Então, pô, para que eu vou fazer um negócio cloud native, blá blá? Não, faz um servidorzinho aí, levanta esse servidor, põe ele localmente no nosso sistema, porque, tipo, cara, vai usar dentro da empresa. Mas se a internet cair. Se a internet cair, caiu pra todo mundo dentro da empresa, né? Tipo, caiu pra todo mundo dentro da empresa. Aí fica até o serviço online aqui, localmente, né? Então, assim, são possíveis soluções. Não, tipo, são possíveis soluções que a gente tem, né? E tem também assim, o caricato, né? Vamos criar um pensamento caricato, assim. Aquele cara que foi de uma conferência e viu assim, não, porque eu usei aqui IA e eu resolvi todos os meus problemas do mundo, inclusive a paz mundial. Alcancei a paz mundial enquanto a gente tiver país bombardeando todos os países aí, né? Mas aí você acredita naquela palestra e fala assim, não, eu tenho que usar tal coisa. Eu tenho que usar tal coisa. Porque, fulano de tal usou tal coisa. Isso aí seria, sei lá, um hype drive development? Talvez, aí, tipo, ou sei lá, um conference drive development, tipo, o cara vai assumir que a solução é boa baseado no que ele viu na conferência, de uns resultados que ele nem sabe se realmente são verdadeiros. Tem muito disso, né? Assim, o cara fala na conferência, né? Você não sabe se o que ele tá falando realmente aconteceu. Ele não traz provas disso, né? Então isso é muito interessante. Ou ele não traz a discussão completa, tipo, realmente ele conseguiu aquilo. Só qual foi o grau de dificuldade, quanto é o custo que ele botou para fazer aquilo, qual que é o nível de conhecimento da empresa dele, que
Isso é uma outra coisa que a gente vê muito, né? Assim, tipo, pessoas falando assim, ah, não, porque eu tenho uma empresa mais ou menos assim, não sei o quê. Aí quando você vê lá o tipo de empresa que ele tem, né? Tipo, ó, a empresa dele é uma Big Tech que tem, assim, tipo, pessoas e pessoas, filas de pessoas querendo fazer processo seletivo, e eles escolhem quem vai entrar, quem vai entrar, então eles selecionam um big team, um grande time, assim, tipo, enquanto você ali tá mendigando para preencher as 3 vagas que você tem ali, você, cara, você não vai conseguir, tipo, usar as mesmas políticas que o outro, né? Você vai entender assim, olha, as limitações do seu time e falar assim, ó, dadas as nossas limitações, vamos atuar assim, vamos escolher umas tecnologias um pouco mais caretas aqui, um pouco mais, assim, clássicas. Deixa eu usar esse nome aqui, vou usar esse nome, tecnologias clássicas, né? Então, assim, nesse cafezinho aqui, o que eu tô dizendo pra você, ó, o grande negócio, quando eu vou fazer qualquer design, eu tô falando design de arquitetural, é entender realmente qual o problema que você tem em mão, assim, tipo, ó, beleza, assim, quantos usuários vai ter essa aplicação, qual que é a demanda de acesso para essa aplicação, tipo, o usuário vai ficar ali acessando todo dia, ou ele vai olhar para aquilo uma vez no dia e falar assim, beleza, eu preciso, por exemplo, pensa só assim, diferente, ó, eu sou usuário do Blue Sky, né? Tô aqui no meu Blue Sky, tenho aqui meu banco. E aí eu falo assim, ó, essa aplicação aqui tem o mesmo número de usuários que essa aqui, tipo, o banco e uma rede social, né? E aí assim, o cara que vai no banco, ele acessa uma vez por dia. Ele acessa o banco uma vez por dia, pagou as contas dele, beleza, acabou. O cara da rede social não. Ele tá o tempo todo postando. Então assim, o tipo de acesso é diferente, o tipo de acesso impacta, assim, quantas vezes o seu usuário vai acessar o seu sistema por dia. Então, a primeira coisa que você pergunta, olha, qual a sua base de usuários, qual o tamanho dela, qual a frequência de acesso que o seu tipo de usuário vai ter para essa base. Depois, assim, qual o nível de consistência que você vai precisar dos seus dados. Tipo, eu preciso que o meu dado seja bem consistente, fino ali, tipo um negócio que, ó, eu sei exatamente quantos acessos ele teve à base. Eu preciso de uma auditoria para saber assim, olha, o Vitor acessou o sistema às 10h35 e ele fez uma transferência para não sei quem e essa transferência não deu certo. Pode ser, né? O logar a transferência que não deu certo, mas assim, ele tentou de novo, do meia hora depois, tipo, qual que é o nível de acesso que você tem? E aí deixa eu pensar assim, ó, como é que você planeja que sua base cresça? Tipo, não, minha base ali são 10 mil usuários e vai ficar por isso mesmo, porque eu preciso, essa aplicação, ela tem um recorte com um público-alvo lá tal, né? E aí você pode até pensar assim, não, mas assim, a empresa, ela tem um recorte aqui para 10 mil usuários, só que ela tá pensando em incluir um outro tipo de público na aplicação, então ali vai de 10 mil para 100. Pode ser um motivo ali, né? Por isso que às vezes eu falo, né? E aí é legal que o Jeff até falou, né? Quem define a sua arquitetura é seu time de comercial, né? Quem define a sua arquitetura é seu time comercial. Não é você que define a arquitetura. Não é porque você quer usar um Quarkus no Kubernetes, não sei o que. Não, é seu time comercial. Assim, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente trabalha com cloud native, obviamente, né? Mas é cloud agnostic. Cloud agnostic. Tipo, por que é cloud agnostic? Porque, cara, eu vou ter vários clientes. É um software de prateleira. Então, assim, tô deployando hoje aqui, e aí esse aqui é Azure, tô deployando ali, que dali é a AWS, tô deployando ali, o cara usa in-house ali, o cara tem o próprio cluster, aí você pensa, que empresa tem um cluster? Tem várias empresas que tem cluster interno, né? Tipo, sei lá, algumas tem assim, né? Pelo menos eu conheço algumas operadoras de telefonia que tem, não posso falar, né? Mas eu conheço algumas que tem aí, né? Pelo mundo, né? Pelo menos assim, a gente ouve falar, né? Então, tem diversos tem diversos contextos, você tem que entender o contexto e modelar baseado no contexto. Aí você fala assim, não, beleza, eu sei que uma coisa comum, assim, né? É você tentar entender o você tentar resolver um problema local aqui, sem tentar entender qual é o roadmap da aplicação. Fala assim, não, essa aplicação aqui, ela vai ter uma evolução para ser tal coisa. Eu já vi muitas pessoas que resolvem um problema aqui sem olhar para frente, né? É que nem aquela pessoa que tá olhando pro chão para ver se não cai e perde a plaquinha de virar à direita, né? E aí ela não percebe que, poxa, eu perdi a entrada ali. Por quê? Porque eu tô olhando pro chão aqui, né? Eu tô focado no meu dia a dia. Não, você tem que olhar pros dois, né? Você tem que olhar pro chão aqui para ver onde você tá pisando e olhar para saber, olha, onde eu tô indo, né? Então você tem que ver o roadmap da aplicação para ver assim, ó, qual que é a evolução dela a médio e longo prazo, né? Tipo,
E quem define isso é comercial, né? Não é o time de arquitetura, né? E assim, uma das grandes falácias, e foi legal que eu fiz um vídeo de arquitetura alguns dias atrás, e muitas pessoas falaram assim, nossa, você mudou a minha visão de arquitetura, você mudou. Isso é bem comum, porque a visão de arquitetura que normalmente nós temos, né, é a visão de tipo, eu tenho 1, 2, 3 modelos de software, eu vou escolher entre esses 2, 3 modelos porque eu quero, né? Porque assim, não, eu sei o que eu preciso, eu quero, né? E aí você escolhe aqueles modelos e beleza, acabou, né? Tipo, não. A arquitetura muitas vezes tem conversar com o cliente, né? Entender o problema do cliente. O cliente tem que ter um problema, né? E você como engenheiro de software, né? Tipo, eu tô imaginando aqui que eu tô falando com engenheiro de software, né? Mais que a pessoa não seja engenheiro ou não, tipo, se você trabalha com software, desenvolvendo software, você de certa forma é um engenheiro de software, né? Você, como engenheiro de software, vai ter que entender aquele problema e vai ter que modelar uma solução para aquele problema. Então você tem que entender o problema, você tem que saber conversar com a pessoa, extrair as questões dela, extrair até mesmo as dúvidas dela, né? Uma das coisas que assim, a gente, pelo menos não sei se fala isso hoje, né? A gente aprendeu muito em engenharia de software no passado, lá 20 anos atrás, que assim, às vezes as pessoas não sabem o que querem, né? Esse é até um dos motivos de Agile, né? Tentar fazer entregas curtas, né? Por que entregar a cada 2 semanas? Para a pessoa ter um feedback constante daquilo que ela tá recebendo. Para você ver assim, não, peraí. Não é isso aqui que eu imaginei, né? Então é por isso que muitas vezes, assim, tipo, no Agile, né, ou no Scrum, sei lá, a gente, tipo, quando eu fazia Scrum by the book, vou dizer assim, né, a gente tinha entregas constantes, né, e na entrega tinha então, uma reunião de review, que a gente apresentava o que foi feito, e aí o cliente dava os feedback dele, falava assim, não é assim, ou tipo, pô, gostei disso aí, cara, ou não, vamos rever isso aí, porque isso aí não tá muito certo, né? O cliente dava o feedback deles, a gente internalizava o feedback, refazia o nosso plane e reapresentava ali pro cliente logo depois ali, numa reunião de planejamento entre empresa e cliente, né? Porque isso é muito importante, né? Tipo, se você, principalmente você tem consultoria, né? Você tem ali, assim, e até mesmo empresa, você tem um cliente interno, né? Por exemplo, no processo que eu trabalho hoje, né? A gente tem inúmeros times de delivery, né? Aí depois a gente tem uma arquitetura que vai olhar para esse time de delivery, conversar com os comerciais dele, entender as soluções, desenhar o produto, né? E aí a gente, como time de produto, a gente conversa com a arquitetura é nosso cliente interno, a gente entrega para eles, né? E aí eles entregam pros clientes finais. Então, assim, você tem esse feedback constante de vários times. Né? Por exemplo, muitas vezes chega ali um requisito ali de delivery e fala assim, eu preciso de tal coisa, né? Uma vez chegou assim, a gente precisa de um número sequencial aqui, uma forma de jogar número sequencial para um produto ali, né? E eu falei, tá bom, beleza. Você esse número sequencial num ambiente altamente clusterizado, né? E aí te desenhou uma solução, desenhou um algoritmo e falou assim, só vai ter um problema. Isso tem um custo elevado, né? E aí todo mundo ficou assim, número sequencial, coisa fácil, né? Coisa fácil. É coisa fácil quando você tem um computador só, né? Não quando você tem, tipo, 50 threads aleatórios em 200 máquinas. Não, aí não é uma coisa, né? E aí a gente apresentou uma solução. Teve assim, eram 3 pontas, né? Com o intermediário ali. Teve essa discussão toda e a gente conseguiu, né? Aliás, não eram 3 pontas, não, eram várias, né? Porque isso é interessante no time de arquitetura, né? O time de arquitetura, às vezes, ele tá respondendo para um time só, com um produto só, mas ele tem diversas pontas ali, né? Tipo, cobrir, não, tem um produto tal, quer dizer, tem um cliente tal que tá usando assim, tem outro cliente tal que tá usando assim, então, às vezes ele tem mais de um cliente, né? Então, assim, fazendo aqui, eu acabei falando de arquitetura em geral, né? Ficou até meio confuso, né? Que, assim, a arquitetura, ela tem que pensar no problema. Qual que é o problema que você está encarando, né? Assim, tipo, beleza, eu preciso de um sistema aqui que fornece tal dados, que dê ao cliente a possibilidade. Aí, assim, eu até falei assim, pensar no problema primeiro, mas tem que pensar primeiro no cliente e depois no problema, né? Porque tem um outro, e isso é o que a gente viu no MBA também, né? Tem outro problema nesse quesito, né? Você tem que entender o tipo de usuário da sua aplicação, né? Porque imagina só ali, né? Isso eu vi muito uma vez quando eu fui arquiteto, né? Quando eu fui arquiteto de uma empresa, né? A gente fazia um produto, não sei o quê, e aí a gente pensou, vamos pensar uma interface assim, a gente desenhou uma interface, não sei o quê. Aí apareceu pro cliente e falou assim, sendo bem sincero com você, eu entendo a interface aqui, compreendi tudo, mas assim,
Eu não sou usuário dessa interface, né? Eu sou um engenheiro elétrico, blá blá, mas o usuário dessa interface é o quê? É o cara a nível técnico que está ali em campo para resolver os problemas que existem em campo, né? Ah, beleza, então é um cara, tipo, um cara que tá... Imagina, como eu penso assim, pensa no técnico de logística ali, que tá no escritório, fala, como é que vai ser a logística, e pensa no usuário final da logística, é o quê? É aquele cara que pegou assim, ó, abriu o aplicativo e falou assim, tem uma entrega aqui pra rua tal, 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 tal. Beleza. Ah, não, essa entrega aqui é pro usuário, é pra Vitor, tá bem, beleza. Entreguei, você assina aqui, assinou aqui, beleza. Esse usuário, ele não precisa saber todos os dados, né? Ele não precisa, sei lá, às vezes nem saber que a aplicação é uma aplicação web, né? Pode ser que ele tenha só um aplicativozinho bem limitado, né? Com acesso bem limitado, que dá opções limitadas, dá as opções que ele precisa saber, às vezes, tipo, pensando nos possíveis erros, né? Tipo, eu entreguei aqui, mas eu entreguei a encomenda errada, né? Tipo, quer dizer, eu escolhi a encomenda errada aqui, né? Tipo, e aí eu entreguei a encomenda certa pra pessoa, mas eu submeti. Então, assim, é um usuário que ele tá submetido, ele tem possíveis erros, né? Que ele pode fazer, mas a interface dele pode ser limitada. Então a arquitetura é isso, galera. É pensar assim, qual cliente eu tenho, que tipo de produto ele quer e qual tipo de problema ele quer. Se aquele produto que eu estou pensando resolve o problema dele, né? Então, sim, pessoal, ficou meio confuso, eu acho, o cafezinho, mas eu espero ter te ajudado alguma coisa. Pensar aí, tipo, pensa no seu problema, né? Qual que é o problema que o seu produto quer resolver? Meu problema é que eu quero, assim, você tem que pensar em alto nível, né? Tipo, o problema que meu produto quer resolver, eu quero dar uma interface fácil para que os clientes acessem os dados bancários dele. Ou quero dar uma interface fácil para que um entregador de encomendas consiga entregar as encomendas. Tipo, é isso, pessoal. Espero ter te ajudado alguma coisa. Bom cafezinho. Obrigado aí pelas views que vocês me dão. Obrigado pelos likes e obrigado por curtir e compartilhar meu canal. Estou agradecendo e confiando que você vai fazer. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês.